dia, bom dia. Hoje nós estamos no dia 35 de 50 da nossa devocional. E hoje nós vamos falar sobre uma das missões do Espírito Santo, que é nos convencer do pecado. E esse texto está em João 16. E eu vou ler do versículo 7 até o versículo 11. Então, isso é Jesus falando, tá? Então, permitam-me repetir esta verdade. É melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o amigo não virá. Mas, se eu for, poderei enviá-lo a vocês. Quando ele vier, denunciará o erro do mundo mal, quanto ao pecado, a justiça e o julgamento. Mostrará que a recusa em crer em mim é o pecado básico deles. Que a justiça vem do alto, onde eu estou com o Pai, fora da visão e do controle deles. Que o julgamento acontece quando o governante deste mundo mal é levado a juízo e condenado. Isso aqui era Jesus dizendo aos discípulos que ele ia ter que morrer, que ele ia, depois de morto, ressuscitar e que ele ia ficar com Deus depois, que ele ia subir aos céus depois. Mas ele estava consolando os discípulos, falando o seguinte: mas gente, eu não passei aqui 3 anos, vou deixar vocês sozinhos depois, sem ninguém. Eu vou mandar alguém. Só que eu e esse alguém não pode ficar aqui ao mesmo tempo. Pelo menos é isso que a gente aparenta, né? Tem o pastor Ebilber, ele acredita que uma pessoa da Trindade, ela se manifesta aqui na Terra, se concentra uma por vez aqui na Terra, vamos dizer assim. E ele acredita que, então, enquanto Jesus não estava aqui, o Espírito Santo não estava. Agora que o Espírito Santo subiu, ele pode se concentrar aqui. É uma teoria dele. E, então, ele falando, e eu não vou deixar vocês sozinhos. Em outras versões, ele fala, o Espírito da verdade vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu disse. E é muito incrível como isso funciona, pelo menos assim, pra mim, isso é uma das formas muito claras que o Espírito Santo foi comigo. Durante o dia, ou em situações, ele me traz trechos da Escritura à memória e me lembra da aplicação deles naquilo que eu tô vivendo no momento. Gente, isso é incrível. Eu falei até isso ontem, como isso é uma forma quando o devocional estava falando sobre o selo do Espírito Santo e sobre como eu percebia isso em mim. Essa comunicação do Espírito Santo comigo desta maneira. Bom, mas aqui a gente está falando sobre convencer do pecado. A gente às vezes pensa que ser convencido do pecado é uma coisa ruim. Eu tô pecando, então Deus precisou me convencer que eu tô fazendo esse pecado e tal. Mas se a gente mudar um pouquinho essa perspectiva e pensar, na Bíblia fala que Deus corrige quem Ele ama. Então, isso é uma demonstração de amor de Deus. 2, a gente para de pecar. Não é maravilhoso? Até pelo que é o seguinte, a Bíblia fala que quem está em Cristo não faz do pecado um hábito. E quem nos ajuda a não fazer do pecado um hábito? O Espírito Santo. Porque ele nos convence quando estamos pecando. Não é verdade? E aí isso é incrível, porque a gente tira essa perspectiva negativa de ser convencido do pecado. E nós levamos isso para a perspectiva positiva. O Espírito Santo nos alerta, não vai por esse caminho é caminho de pecado. Olha, essa atitude que você teve é uma atitude de pecado. E o que aqui, né, no nosso devocional, a nossa pastora Patrícia, ela falou o seguinte, a palavra pecado do original, ela no original grego, ela é a palavra amartia. E essa palavra amartia significa errar o alvo. Se o nosso alvo é Jesus, o pecado nos impede de errar o alvo, de acordo com essa tradução do grego. Então, a gente perde o alvo. É esse o detalhe. Se nós
cristãos temos como alvo Jesus, e o pecado, ele significa perder, errar o alvo, é essa a missão dele. Desviar de Jesus. Alvo, não só, vamos pensar aquele alvo como se fosse uma flecha e você tem que jogar. Alvo no sentido de objetivo. Porque se Jesus é o nosso grande exemplo e o nosso objetivo principal é sermos discipulados por Ele, para que nós passamos a sermos cada vez mais parecidos com Ele, o pecado nos impede do objetivo de estarmos parecidos com Jesus. Essa é a questão. E aí, ele vem para nos convencer disso. Olha, aqui você errou o alvo. Em Jeremias, a palavra de Deus fala que o nosso coração, ele é enganável. E ele engana quem? Ele não engana só quem está em volta. O pecado, aliás, o nosso coração, ele é tão espertinho, ele engana nós mesmos. Porque pensa o seguinte, está cheio de pessoas que acreditam em mentiras sobre si mesmas. Seja pro lado bom ou pro lado ruim. Existem as pessoas que são extremamente arrogantes, vaidosas, que acreditam o quê? Que eles são a última bolacha no pacote. Ao mesmo tempo, existem pessoas que elas se colocam tão para baixo que elas acreditam que elas são fracassadas, que elas não têm valor. Você vê que o coração, ele pode pender para os dois lados. E o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai trazer a gente para o equilíbrio. Você não é nem mais, nem menos. Você não é melhor que todo mundo, mas você também não é você não é o pior. E o Espírito Santo vai nos alinhar. E ele alinha com quem? Com Cristo. Essa é a questão. O Espírito Santo nos alinha com Cristo. Como? Mostrando para nós quando a gente desvia do nosso objetivo. Quando nós nos desviamos desse alvo, que é Jesus Cristo. Então essa é a grande missão. Por isso que às vezes não, vamos pensar o seguinte, uma pessoa que quem você quer apresentar a Jesus, né? Porque a primeira listagem que Jesus fala aqui, quando ele vai explicar o que é convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele também fala o seguinte, ó. Quando ele vier, o Espírito Santo denunciará o erro do mundo mal quanto ao pecado, a justiça e o julgamento. Mostrará que a recusa em crer em mim é o pecado básico. Que é o pecado básico. A recusa em acreditar em Jesus é o pecado básico. Então, às vezes, quando você quer apresentar Jesus para a pessoa, começa orando antes. Espírito Santo, cria um ambiente favorável, porque é Ele que convence. Não adianta, às vezes a gente percebe e vê alguém que está vivendo em pecado. A sua missão não é apontar pecado alheio. A sua missão é apresentar Jesus. O Espírito Santo mostra para a pessoa que ela está pecando. Por quê? Porque pensa, quando Jesus foi subir aos céus, o que ele falou? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Não é isso? Então, essa foi a missão que Jesus deu. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. O que é pregar o evangelho? Apresentar Jesus. Aí o que acontece? Ele não falou, ide por todo mundo, convencendo pecado alheio. Não desvie também desse alvo. Não desvie da sua missão, que é apresentar Jesus. O pecado, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Tenha isso em mente, porque senão a gente vira um povo chato. Até porque, meu amor, tu é pecador também? Não é o sujo falando mal lavado? Nós temos que apresentar Jesus. A missão do Espírito Santo é convencer o pecado da justiça e do juízo. Acabou. Tá tudo bem dividido. Por isso, quando você vai apresentar Jesus para alguém, o que acontece? Ora antes, fala assim, Espírito Santo, cria um ambiente favorável para eu apresentar Jesus para essa pessoa. E ele vai criar. Ele vai criar. Porque é interesse dele também. Ele entra nessa missão.
O Espírito Santo entra na missão de convencer em crer em Jesus, você em apresentar e vocês entram em concordância. O mundo espiritual se abre e você consegue apresentar para Jesus. E o Espírito Santo vem agindo para facilitar o entendimento, convencendo de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Não é maravilhoso? Imagina você fazer duplo com o Espírito Santo, duplo com Deus. Que incrível que é. Pois essa é a questão hoje. O Espírito Santo é esse parceiro maravilhoso que nos mostra quando a gente está indo na direção errada. Segundo, o Espírito Santo entra em concordância conosco quando a gente quer apresentar Jesus para alguém. Essa é a nossa missão, não apresentar o pecado. O Espírito Santo vai convencer do pecado e a gente mostra Jesus. Mostra Jesus por meio das nossas atitudes, mostra Jesus por meio do nosso comportamento, do nosso caráter. Mostra Jesus como se houvesse um espelho aqui assim, E em vez de ver a Cláudia, de ver você, a pessoa vê o Espírito Santo. Aliás, vai ver Jesus. Tá ok? Vamos orar, gente? Senhor Deus, nosso Pai querido, quero te agradecer por mais esse dia. Pai, eu quero agradecer por essa jornada tão maravilhosa, na qual nós estamos conhecendo Teu Espírito Santo um pouquinho mais a cada dia. Pai, nossa caixa d'água está ficando cheia do Espírito Santo. Nossa caixa d'água já passou pela metade. E cada gotinha do Espírito Santo que o Senhor deposita em nós a cada dia é preciosa. Muito obrigada, Senhor, por essa jornada tão linda e maravilhosa. Pai, ajuda-nos, Senhor, a lembrar e a manter isso em mente, que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a não perder o foco, a não desviar o foco de Jesus. E para também, Pai, que nós lembrarmos que toda vez a gente pode pedir a parceria com o Espírito Santo quando nós formos apresentar Jesus para alguém. Espírito Santo, nós dependemos de você. Espírito Santo, nós dependemos do seu agir em nossas vidas e nos sentimos extremamente lisonjeados quando você age a partir das nossas vidas. Muito obrigada. Dá-nos um dia maravilhoso na tua presença, Pai. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.